Paz, irmãos. Amém. Pensei que eu ia tão cedo subir aqui para pregar. Quando o irmão Edinho me chamou para pregar, a primeira vez eu achei que ele estava brincando. Aí fugiu e ele foi atrás. E aí, já saiu para lá? Eu falei, meu Deus do céu, não tem por onde correr, mas eu vou citar essa parte só depois que eu tenho uma coisa a revelar. A palavra que o Senhor me deu, bem depois que o Edinho falou comigo para pregar, o Senhor, mentalmente já fui intercedendo ali, pedindo para Deus me dar uma palavra, e o Senhor já me deu Elias e os profetas de Baal. 1 Reis 18. Vai adiantar um pouco, porque a história é um pouco longa, depois eu vou resumir, que é desde o versículo 20 até o 39. Amém? 1 Reis 18, 20 até o 39. Amém? Então Acabe chamou todos os israelitas e os profetas de Baal para que se reunissem no Monte Carmelo. Elias chegou perto do povo e disse: até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? E se o Senhor é Deus, adore o Senhor. Mas se é Deus, adorem a Baal. Porém o povo não respondeu nada. Então Elias disse: de fato, os profetas de Deus, o Senhor, eu fui o único que sobrou, mas o profeta de Baal são 450. Agora tragam 2 touros, que o profeta de Baal matem um deles, cordeiro em pedaços, e ponha em cima da lenha, mas não ponha fogo. Eu farei a mesma coisa com outro touro. E aí os profetas de Baal vão orar aos seus deuses, e eu orarei ao Senhor. O Deus quis responder: manda fogo, este é o Deus. O povo respondeu: está bem assim. Então Elias disse aos profetas de Baal: já que vocês são tantos, peguem um touro e o preparem primeiro. Orem ao seu Deus, porém não ponham fogo na lenha. Os profetas de Baal prepararam o touro que havia trazido para eles, e o prepararam e oraram a Baal. Desde manhã até o meio-dia, eles gritaram assim: ó Baal, responde às nossas orações. E ficaram dançando em volta do altar que trazia feito. Porém não houve resposta. Ao meio-dia, Elias começou a caçoar deles. Ele dizia: orem mais alto, pois ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou até tenha ido ao banheiro. Talvez ele tenha enviado, ou talvez esteja dormindo, e vocês terão que acordá-lo. Aí os profetas oraram mais alto e começaram a se cortar com facas e punhos, conforme o costume deles, até que o sangue começou a escorrer. Passou o meio-dia e eles começaram a orar e a gritar até a hora do sacrifício da tarde. Porém não se ouviu nenhum som. Então Elias disse ao povo: cheguem para mais perto de mim. Todos chegaram mais perto de Elias, e ele começou a consertar o altar do Senhor Deus, que estava derrubado. Ele pegou 12 profetas, um para cada um das 12 tribos, que tinha o nome dos filhos de Jacó, o homem a quem o Senhor tinha dado o nome de Israel. Com essas pedras, Elias reconstruiu o altar para adoração ao Senhor. Depois, cavou em volta uma valeta em que cabiam mais ou menos 12 litros de água. Em seguida, colocou lenha no altar, cortou o touro em pedaços e pôs em cima da lenha. Então disse: encham 4 jarras de água e derrame sobre o animal o sacrifício sobre a lenha.
Eles disseram que Elias estava mandando, fizeram o que Elias estava mandando. E ele disse: façam de novo. E eles fizeram. Façam pela terceira vez, disse Elias. E eles ficaram. A água correu em volta do altar e encheu a valeta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova agora que és Deus de Israel e que eu sou teu servo e que fiz tudo de acordo com a tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e estás trazendo esse povo de volta para ti. Então o Senhor mandou o fogo, e o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra, e ainda secou a água que estava na valeta. Quando vieram os israelitas, se ajoelharam e encostaram o rosto no chão, gritando: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém? Pode se assentar, irmãos. Quando o irmão Edinho falou para me pregar, e eu estava na cabeça, veio a palavra, Elias e os profetas de Baal, a semana toda Deus colocou no meu coração no caminho de casa, desde aqui, e não saiu a semana todinha: altar. E aí eu não estava entendendo. Quando chegou a noite, o Senhor começou a me lembrar das pregações que o Senhor já tinha liberado sobre esse altar há 2 semanas atrás. Vou trazer umas. Eles falam fruto do Espírito, que nada mais é do que resultado do Espírito. O que é que revela o que está dentro de nós? Altar. Cristina, princípio e obediência. Quando Moisés sobe para falar com Deus nos mandamentos, a tábua, altar. A irmã Lília, com sinais, instruções, como viver no coração, altar. Quando o irmão Hélio pregou sobre o profeta lá, o Balaão e a jumenta, ele falou que o não é não de Deus. Ele consultou uma vez, Deus disse não, mas ele consultou pela primeira vez. E ele foi sem a permissão de Deus. Acabou revelando que estava dentro do coração dele, altar. Então, e veio na minha cabeça assim: o que é que eu e você estamos carregando dentro do altar de Deus? Porque naquele tempo o altar era a gente, como se fosse aqui, montava e era o sacrifício. Mas o véu ele foi rasgado. O altar é eu e você, né? Então, o que me chama a atenção nessa passagem são adoração, reconstrução, as pedras, as 12 pedras, né? E o fogo. E eu fui anotando o que estava aqui, adoração. O Senhor, Ele quer a gente por inteiro, Ele não quer a gente pela metade. Ele é Deus, Ele quer você por completo, a adoração somente a Ele. E quando o Senhor pede para Ele reconstruir, muitas das vezes a gente vai caminhando ao longo do tempo e precisa ser retirado alguma coisa de nós. As renúncias, né? Muitas das vezes guardamos, ou até mesmo o Senhor pede para a gente fazer algo e a gente fala: não, vou dar um jeitinho aqui como eu fiz com o irmão aqui, não, vou fugir, e acaba entregando aquilo que nem que Deus mandou fazer, né? Então é necessário muitas das vezes reconstruir o altar. Não é como um pedreiro que a gente chama para remendar, passar uma cola. Ele quer reconstruir o altar, né, por inteiro. E as 12 pedras que o Senhor foi trazendo, foi as 12 tribos, que simboliza a aliança de Deus, que nos leva ao começo, né? Então, o Senhor, Ele quer nos levar ao primeiro amor, à primeira adoração, à essência da adoração, lá no começo, né? Então, eu
ao longo do caminho, né? A gente aceita e depois ao longo do caminho a gente vai se convertendo. E eu lembro que eu tinha uns 13 a 14 anos e eu só ia para a igreja no domingo, porque eu estudava ainda. E quando se dispensava mais cedo as aulas, eu nem ia para casa. Eu falava, não, pelo menos eu vou pegar a bênção apostólica, né? O amor é tão grande que você quer mais. Pelo menos a bênção apostólica você ia pegar, né? E aqui, que ele fala no altar sendo consumido, o altar, o fogo, ele purifica, ele molda a gente de maneira que a gente nem entende, né? E para a gente ter uma noção do que essa palavra foi, mais adiante, quem era Elias, né? Antes ele vivia no reinado do Acabe, que era um rei influente de Israel, mas fraco espiritualmente, né? E ele acaba se casando com Jezebel, né? Então, por esse casamento, que Jezebel é uma idólatra, ela acaba trazendo a influência e a idolatria para Israel, né? E Elias é aquele profeta que Deus chama para o arrependimento, né? E acaba essa história assim, que quando Deus chama Elias, era exatamente por conta da idolatria que tinha se instalado em Israel, né? E ele fala assim, para o povo se arrepender, que não choveria por mais ou menos uns 3 anos, enquanto o povo de Israel não se convertesse ao Senhor. Então, o que eu tiro aqui é que muitas das vezes nós precisamos limpar. Até ontem mesmo, no ciclo de oração, foi falado sobre altar, né? Então, isso foi me alimentando ainda mais nessa palavra que Deus queria trazer para dentro da igreja. Então, assim, limpar o altar, reconstruir. O Senhor nos quer levar ao início da adoração. E para terminar a pregação do Edinho, a igreja de Cristo, que o Senhor vai vir buscar, não é a parede, é aquele que estiver mais próximo do Senhor, é aquele que o coração estiver mais voltado para Ele, né? Você vê vídeos da Nigéria, o pessoal não tem parede, não tem teto, mas tem o coração voltado para Ele. Então, é essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. É um pouquinho pequena, né? Mas eu vou parar por aqui, porque foi até aqui que o Senhor mandou eu falar. Amém?